Sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Enfermagem da turma 118 da FENSG, um espaço para discutir saúde de forma acessível e baseada no cuidado. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o câncer de mama, detecção precoce e como o estilo de vida pode influenciar no desenvolvimento dessa doença. Sou Thalita Cardoso, estou acompanhada de Rebeca Lins. E nossa entrevistada de hoje será Uliane Vitória Santos de Lima, enfermeira pela UEPB, mestranda em enfermagem em promoção à saúde e pós-graduanda em saúde da mulher. Ela possui experiências incríveis para colaborar conosco em ligas acadêmicas, projetos de extensão, iniciação científica e ações em promoção à saúde, principalmente na área de oncologia, obesidade e saúde da mulher, com participação nos grupos de pesquisa JEPSI-CE e no projeto Oncoeduca, além de experiência em gestão acadêmica. Oi, Will, dá um oi pro pessoal. Oi, gente. E começando o nosso podcast de hoje, a gente contextualiza, né? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, entre os anos de 2026 e 2028, estima-se que o Brasil tenha cerca de 78 mil novos casos de câncer de mama por ano. Isso significa que, a cada 100 mil mulheres, 72 poderão receber esse diagnóstico. E diante desses números tão expressivos, é importante a gente falar sobre prevenção, cuidado e diagnóstico precoce. Então, uma primeira pergunta: com que idade as mulheres e pessoas que possuem mama podem iniciar o rastreio e fazer a mamografia para a detecção precoce? Então, vai depender muito do risco individual de cada pessoa, né? E também das diretrizes que irão ser seguidas. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele recomenda que mulheres a partir de 50 a 74 anos realizem a mamografia a cada 2 anos, aquelas que não apresentam nem sinais nem sintomas. Porém, há uma ressalva. Ele também informa que as mulheres, a partir dos 40 anos, os profissionais que sentirem necessidades, podem também solicitar a mamografia. Profissionais esses pode ser um médico, um enfermeiro, tá certo? Então, vai depender muito do caso. Agora, se a gente for, por exemplo, olhar para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele já dá outra estimativa. Por exemplo, ele diz que é a partir dos 50 a 69 anos, tá certo? E existe também a necessidade de ver o indivíduo, porque a gente, quando olha para a mulher, não pode olhar apenas para uma faixa etária, porque tem fatores de risco e tem riscos controlados e não controlados. O que eu quero dizer com isso? A mulher, ela tem um histórico de saúde, um histórico de saúde familiar também. Então, se há uma necessidade, se há riscos evidentes, o profissional, ele pode sim olhar para a mulher como um todo, de forma integral, e solicitar essa mamografia. E é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde como para o INCA. Agora, se a gente for falar da Sociedade Brasileira de Mastologia, eles informam, né, que a partir dos 40 anos deve ser feito a mamografia e que deve ser um rastreamento que deve ser feito anual. Então, vocês percebem que não há uma estimativa fechada para todos, mas há um panorama. O que eu quero dizer é o seguinte: se há um risco, se aquela mulher tem comorbidade, se na família dela tem pessoas que já têm o câncer de mama desenvolver, principalmente aquelas pessoas que estão um parentesco primário, que tem um risco maior, essas pessoas têm uma predisposição. Não quero dizer que essa mulher ela vai desenvolver, mas ela tem uma predisposição genética maior do que outros, tá certo? E aqui a gente está falando muito de mulher, mas há uma ressalva que são pessoas com tecido mamário, tá certo? Então, quando a gente fala disso, engloba homens trans que também identificam como homem, mas ainda têm um tecido mamário e que sofrem muitas vezes de uma dificuldade muito grande no Sistema Único de Saúde. Então, precisam de uma orientação e precisam seguir também essas diretrizes, tá certo? E também tem a situação de um homem que, apesar de muitas vezes não ter um percentual expressivo, visto que apenas 1% dos casos dos homens que são afetados pelo câncer de mama, mas não é zero. Então, assim, não quer dizer que não venha desenvolver.
E com relação ao homem, o homem não tem uma especificações, ou seja, recomendações claras, por causa justamente dessa baixa incidência. Perfeito, Willy. Entendemos que alguns fatores podem influenciar no desenvolvimento da Isso. doença. E ter o indivíduo como um ser único faz com que a gente consiga trazer esse direcionamento de forma específica. Alguns estão relacionados à genética, como você falou, mas outros também a gente pode considerar os hábitos de vida. E eu queria que você falasse um pouquinho como o estilo de vida influencia no aparecimento da doença, o que a gente deve evitar e quando considerar a genética como um fator principal. Então, o estilo de vida, ele vai influenciar diretamente, porque eu digo sempre que a gente é consequência dos nossos hábitos. Então, assim, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu pratico atividades físicas 3 a 4 vezes na semana, se eu evito uma alimentação rica em ultraprocessados, consequentemente, eu estou querendo ter saúde e estou querendo também prevenir o câncer de mama. É importante dizer que a mamografia, ela é uma detecção precoce, não é uma prevenção. Por quê? A mamografia não vai fazer com que você não tenha o câncer. Você vai detectar em um momento oportuno, ou seja, no início da doença, tá certo? Espera-se, né? Já a prevenção é justamente o estilo de vida. Se eu me alimento bem, se eu pratico exercícios físicos, se eu tenho uma vida saudável, eu estou querendo prevenir comorbidades, como câncer de mama, certo? Quando a gente fala de parentes de primeiro grau, é que, assim, pessoas de parentesco, um pai, uma mãe e um irmão, por exemplo, são aquelas pessoas que têm uma ligação mais forte com a pessoa, um fator genético mais forte, tá certo? Então, assim, consequentemente, essas pessoas, se, por exemplo, vou dizer, a minha irmã de 30 anos, ela teve câncer de mama. Eu sou irmã dela, ela é meu parente de primeiro grau. Então, consequentemente, eu preciso ficar em alerta, porque eu tenho uma predisposição genética alarmante, porque meu parente de primeiro grau foi diagnosticado com câncer de mama. Isso não quer dizer que eu vá ter porque ela teve. Porque, como eu falei anteriormente, não é um fator, é vários fatores, é uma aglomeração de fatores. É os fatores que são modificáveis, que são o estilo de vida, e os fatores não modificáveis, que são os fatores genéticos, tá certo? Então, é uma aglomeração. E quando o assunto é prevenção, que a gente tem mencionado muito aqui, é a mamografia. Isso. Mas eu acredito que a maioria do nosso público conhece o autoexame, que é quando você se coloca de frente para o espelho, examina sua mama, examina como é que tá a diferença de um lado para o outro, começa a palpar. Mas ele é suficiente? O que é que precisa para a gente detectar precocemente e, consequentemente, ter níveis elevados de cura? Perfeito. Então, o autoexame, ele é importante. Eu nunca digo que o autoexame não seja algo eficaz, mas o que eu informo é que ele sozinho ele não é suficiente. O autoexame, ele vai mostrar nódulos ou algum caroço, uma palavra popular, né, que muitas vezes as mulheres utilizam, um caroço que já tem um tamanho considerável. Já na mamografia, consegue ver pequenos tamanhos que muitas vezes uma palpação não consegue. Então, assim, por isso que o autoexame, ele tem a sua importância, mas sozinho ele não é suficiente. Então, a gente pode fazer uma junção. Faço todos os meses, mensalmente, o meu autoexame, e quando for em agosto, setembro, outubro, quando está chegando o mês de conscientização do Outubro Rosa, eu vou para a minha mamografia e para o meu médico mastologista ou para a minha enfermeira da unidade básica de saúde realizar o exame clínico, né? Juntamente apresentando o meu exame de mamografia, tá certo? Agora, salientando que a mamografia é uma detecção precoce, mais uma vez, só que ela sozinha não diagnostica o câncer de mama. É preciso fazer ultrassonografia, fazer uma biópsia, tá certo? Então, é sempre um aglomerado de exames. Perfeito. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre prevenção
exame e diagnóstico precoce, vamos fazer um momento rápido de mito ou verdade, com algumas questões que foram levantadas também pelo nosso público do Instagram, e aí a gente quis trazer essa integração. Algumas dúvidas comuns, e a ideia é que a gente esclareça de forma rápida essas questões. Somente mulheres com histórico familiar de câncer de mama podem desenvolver a doença? Mito. Por quê? Porque muitas vezes uma mulher que tem um fator genético, ela juntamente com seu estilo de vida, pode acontecer de ser diagnosticada com câncer de mama. Porém, há mulheres que não têm predisposição genética que também pode ser diagnosticada com câncer de mama. Então, assim, não é um fator único e definitivo que vai definir. São a junção de vários fatores, tá certo? Homens também podem ter câncer de mama, mito ou verdade? Verdade. Os homens, por ter tecido mamário, tá certo? Eles podem sim ser acometidos com câncer de mama. E aqui eu deixo uma fala que muitas vezes a gente luta com o homem, porque o homem ele não tem o costume de se cuidar. Então, é um alerta também para os homens se cuidarem mais. O uso de sutiã apertado pode causar câncer de mama? Isso é um mito, não há evidências científicas comprovadas que podem causar. Muitas vezes o sutiã, ele aperta e causa uma vermelhidão, algo do tipo, mas não quer dizer, tá certo, que vai causar o câncer de mama, não, é um mito. Alimentação saudável e prática de exercícios físicos podem ajudar a prevenir o câncer de mama? Sim, como eu falei anteriormente, né, o estilo de vida vai influenciar. Então, se eu me cuido, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu não fumo, se eu não bebo, se eu sou ativa, consequentemente, eu estou querendo prevenir. Prevenir não só o câncer de mama, tá certo? Várias comorbidades, mas focando no câncer de mama, eu vou prevenir o câncer de mama, tá certo? Ter silicones nos seios impede a realização da mamografia? Não, é um mito. O que deve ser feito é que você informe antes de fazer a mamografia que você tem uso de próteses, as ml, e você vai poder fazer normalmente. Isso é um mito. Perfeito. Se não há sintomas, eu não tenho necessidade de fazer exames preventivos? Isso é mito. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer a mamografia quando sinais e sintomas não estão evidentes, não aconteceu ainda. Então, é um rastreamento e detecção precoce. Então, você não foi diagnosticada. Você tem que estar ali saudável e bem para fazer um rastreio e uma detecção do câncer, tá certo? Maravilha. E agora, mudando de tópico, quando a gente menciona o câncer de mama, é uma doença muito estigmatizada, né? Isso significa que, muitas vezes, o diagnóstico vem junto com um medo sobrenatural de que eu vou morrer. Mas isso não é o certo. Uhum. E quem faz parte desse papel de acolher, de cuidar, além dos profissionais da unidade de saúde, são a família. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a rede de apoio para essa mulher que está passando por esse momento difícil. O que ela é e como ela pode funcionar. A rede de apoio são um conjunto de pessoas que oferece um tipo de suporte, seja esse apoio emocional, suporte emocional, financeiro, presencial, informativo, ou até ajudar essa mulher a ter um autoapoio, tá certo? E assim, a gente utiliza, por exemplo, a rede primária, que existe dois tipos de rede, tá certo? De acordo com a minha teórica, Lia Sanícola, existem dois tipos de rede. Tem a rede primária e a rede secundária. A rede primária é aquela rede do seu convívio, em que você consegue ter uma conexão mais forte, um laço mais forte. E quem são essas pessoas? São um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho, um amigo, tá certo? São aquelas pessoas que vai estar no seu dia a dia ajudando nos afazeres. Por exemplo, muitas vezes uma mulher ela está deprimida e às vezes uma palavra não vai ajudar, mas a sua presença vai ajudar a ela enfrentar aquele momento, tá certo? Já com relação à rede secundária, ela pode ser dividida na rede formal ou informal, tá certo? A rede formal são aquelas formadas por ONGs, instituições que têm uma organização. Já a informal, a gente diz que é uma extensão da rede primária. Por quê? Por causa que relações que têm interesse comum. Por exemplo, se a mulher ela está na quimioterapia e ela está lá ansiosa, com medo, tá certo? E querendo
tirar dúvidas. Ah, estou sentindo febre, dor ou algo do tipo. E ela tem uma colega ao lado dela. E ela está trocando informações, ali é um laço de interesse comum, porque ambas estão conversando com o intuito de entender o processo, tá certo? Então, esse é uma rede secundária informal, tá certo? Perfeito, entendido. Para finalizar, eu queria pedir para você uma indicação para o nosso público que queira aprender mais sobre câncer de mama. Pode ser um filme, uma série, histórias no geral, um perfil relevante no Instagram. Eu quero que ele traga essa indicação para ajudar a informar e acolher quem está nos ouvindo. Então, para colher informações, né, para ficar informados, eu indico sempre fontes confiáveis. A gente está numa geração agora em que as informações são muito rápidas e existe uma onda de fake news muito grande, tá certo? Então, assim, é importante a gente procurar referências e locais confiáveis de onde vocês podem retirar essas informações. Então, eu indico a Organização Mundial da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer. Além disso, indico também o Ministério da Saúde, né, que sempre tem diretrizes, protocolos que são confiáveis. Com relação a redes sociais, eu indico o Oncoeduca. Eu faço parte, essas lindas aqui também fazem parte do Onco, né, que é dirigido pelo nosso orientador, professor Diego Augusto Lopes Oliveira, né, que faz um trabalho lindo, que impacta muitas vidas de maneiras positivas, graças a Deus. E a gente trabalha não só com o câncer de mama, mas com todos os tipos de câncer. Então, é uma rede social em que tem informações seguras, confiáveis, em que você vai conseguir entender e compreender cada vez mais. E, além disso, vai conseguir compreender, vai conseguir entender como dar o suporte necessário às pessoas que enfrentam câncer de mama. Maravilha, Willy. Agora, uma mensagem para as mulheres que enfrentam o câncer e nos escutam. Então, eu vou definir uma palavra. Eu vou dizer assim, superação. Porque muitas vezes a gente só consegue vencer algo quando a gente é desafiado. E muitas vezes a gente acredita que não dá conta, que não vai conseguir. Mas quando a gente está no processo, a gente consegue chegar lá. Agora, claro, você não está sozinha. Você tem a sua rede social de apoio. Você tem pessoas com você. Agora, é importante também que essa rede de apoio ajude, que oriente, que informe, que busque informações, que dê o suporte necessário a essa mulher. Porque o câncer, ele é difícil de ser vivido, mas ele não é impossível. E a gente tem estimativas e dados comprovados que o câncer de mama tem cura. Então é isso. Antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer imensamente ao Eliane por compartilhar esse conhecimento com a gente, porque esse momento é muito rico. Ele é rico e ele é cheio de informações rápidas, práticas, eficazes para qualquer pessoa que esteja escutando a gente em qualquer momento do dia. E também a gente quer parabenizar pelo incrível trabalho que tu faz no Oncoeduca, né? Eu, Rebeca e Thalita, a gente faz parte também, então a gente vê de perto sua ação lá e a gente vê como essa informação compartilhada de maneira correta, com base em informações científicas, afeta o público de maneira positiva. Então, gente, esse foi mais um episódio do Vozes da Enfermagem da turma 118. Obrigada por nos acompanhar. Se gostou, curta, comente, compartilha e siga a gente no Spotify. E também acompanhe nossos conteúdos no Instagram. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.